O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao quarto domingo do tempo pascal. O domingo conhecido como Domingo do Bom Pastor. E é verdade, sempre celebramos este domingo tendo a palavra de Deus em torno da figura do pastor, do bom pastor. Deve-se dizer que esta é, seja em escultura, seja em pintura, a figura mais antiga de todo o cristianismo. Os meus cristãos já tinham claro isso, né? O primeiro ícone, a primeira imagem foi a do bom pastor, que remete a Cristo e que remete mesmo ao Antigo Testamento também. O próprio Salmo de hoje nos diz: nós somos seu povo e seu rebanho. Esta relação do pastor e da ovelha foi muito querida por Jesus. Por quê? A figura do pastor, que é ele, do bom pastor, não de qualquer pastor, não de um mercenário, mas daquele que quer o bem das ovelhas. E a ovelha, aquele animal manso, indefeso, presa facílima para o lobo, não é? Muito fácil. Então, que depende de ouvir a voz do pastor. Não é? A voz do pastor é também o elemento de unidade do rebanho. É ouvindo a voz do pastor que elas se aglomeram, não é? E quando alguém, não é, quem tem a experiência dessa criação de ovelhas, se alguém se mete a falar para conduzir as ovelhas, elas não vão. Antes se dispersam. Por isso Jesus certamente usou essa imagem, como ferirei, citando o Antigo Testamento, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, quando não ouvimos a voz de Deus, quando não ouvimos a voz do nosso pastor, nós nos dispersamos, né? E veja que isso é tão importante, essa figura, né? Que o bispo, ele tem normalmente o báculo, né? Que é um cajado, né? E o báculo é para isso, né? Ajuda a caminhar, mas também é o elemento de defesa diante do lobo. O pastor dá a paulada mesmo, né? Para afastar a fera. E assim também é a obrigação do bom pastor, não é? Estar pronto para defender o seu rebanho, né? E Jesus dizia: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, não é? Ele é deste amor tão profundo, né? Aliás, podemos abrir aqui um parênteses, né? Que a igreja, nesta semana, elegeu, não é? Um novo Papa, né? Papa Leão XIV, não é? E o Papa quis escolher este nome, sobretudo com a referência ao Papa Leão XIII, não é? Um grande Papa da história da igreja, não é? O Papa Leão XIII escreveu o primeiro documento social, né? Rerum Novarum, né? E veja que este Papa trabalhou com os pobres no Peru, não é? E fez toda essa referência, né? E que era a respeito das coisas novas, não é? A Revolução Industrial, a exploração do operariado, o liberalismo econômico, né, onde se podia fazer tudo, a pretensa solução do socialismo, que ele já condena, já ali. Não é? E este Papa nota, nós também estamos diante de uma nova Rerum Novarum, diante de novas coisas, a tecnologia,
a comunicação midiática, tudo isso está mexendo com o mundo, sobretudo com a juventude, né? Então veja que ele tem uma inspiração grande. É este Papa também que pede a volta dos estudos a São Tomás de Aquino. Via que a filosofia tinha se perdido, né, na modernidade, e é ele, então, que vai chamar, não é, a volta a São Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja, né? E veja que esse Papa é agostiniano, né? Também uma outra grande referência ao estudo, né? Santo Agostinho falou sobre tudo, né? Ainda este Papa, num dos seus documentos, agradece ao Brasil a queda da escravidão. É ele, num documento oficial da Igreja, ele agradece. E é ele que concede a Rosa de Ouro à Princesa Isabel. Né? Então, veja quando você... Mais ainda, este Papa que tem um sonho em que o demônio se apresenta diante de Deus e pede 100 anos para atacar a Igreja. E Deus concede. E vejam o que foi o século XX. Tempos de tantas ideologias, tantos ataques à Igreja, tantas... Né? A ponto de 1917, Nossa Senhora em Fátima já dizia: a Rússia vai espalhar seus males pelo mundo. Estou cansada de segurar o braço do meu filho que está para cair sobre a terra. E aí, Deus concede ao demônio esses 100 anos e chama Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo. Nossa Senhora, nós vemos as suas aparições constantes, né? Suas mensagens, e ainda ele compõe a oração de São Miguel Arcanjo, que era lida ao final da missa até o Concílio Vaticano II. Né? Então, essa oração que nós rezamos é do Papa Leão XIII. Então, este Papa quis voltar a isso, né? Quase que dizer, é preciso fazer este trabalho de novo, né? Começarmos novamente. Então, desde já, nós devemos rezar pelo Papa, né? Sobre ele vai o maior peso que há na Igreja, né? Então, rezemos pelo Papa. Este pastor, não é? Este domingo do Bom Pastor, logo primeiro domingo depois da sua eleição, estamos no domingo do Bom Pastor, precisamos rezar pelo Papa, né? Que se apresentou dando uma mensagem tão positiva, né? Citando o Evangelho. A paz esteja convosco, né? Apresentando-se, né? Com os paramentos, né? Até não, é curioso, né? Muitas vezes a gente coloca a estola por cima da batina, ou por cima da túnica. Ele estava com a batina, colocou a sobrepeliz, colocou a estola, né? E foi interessante, falou formalmente, escreveu o que ia falar. Normalmente o Papa fala de improviso, né? Quase que nos dando uma mensagem que as coisas aqui têm que ser bem feitas, né? Têm que ser precisas, né? Então, rezemos pelo Papa, que é o bom pastor de agora. E vemos na leitura dos Atos dos Apóstolos, não é? Como Paulo e Barnabé estão fazendo o papel de pastores, né? E nem por isso a vida deles é fácil, né? São atacados, porque já os judeus têm essa inveja que tiveram de Jesus, vão ter inveja também dos seus seguidores, né? Até colocarem as senhoras ricas contra eles e promoverem uma perseguição, e eles então são expulsos, né, dali e sacodem a poeira dos pés. Vejam como eles eram aqueles que viviam a palavra de Deus, né? Jesus diz: quando forem acolhidos, sacudi a poeira de vossas sandálias, como testemunho contra eles, que eles não vai levar nem a terra na sandália daqueles que rejeitaram, né, a palavra de Deus. Mas os pagãos estavam contentes, né? Eles vão embora, os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, né? Então, a nossa alegria não pode ter uma base meramente humana, não é? Mas a base que vem de Deus. É por isso que os mártires tinham alegria mesmo na condenação, não é? E isso atravessou a história da igreja. É muito interessante ver Sir Thomas More, não é? Que é condenado à morte por Henrique VIII, porque não havia cedido a Henrique VIII, né? Ele que foi conselheiro do rei, e quando vai sendo subindo o patíbulo, né, vai ser decapitado, ele diz ao carrasco: me ajude a subir, porque para descer eu me arranjo, né? Claro, vai cortar a cabeça, o corpo vai cair, mas tinha humor até neste último momento, né? Então, muito valioso todo este tema, né? E a leitura de São João, do Apocalipse, completa, né, essa nossa perspectiva do bom pastor que aparece
no Evangelho, né? Quando nos faz ver a vida eterna. E lá ainda, né, vai ser o próprio Deus que será quem nos conduz, não é? Ele os conduzirá às fontes da água viva, né, e enxugará as lágrimas de seus olhos, né? Então, mais uma vez, a eternidade será o momento de uma felicidade perfeita. Vale a pena ainda mencionar o final do Evangelho, quando Jesus diz: meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Nós estamos sempre unidos a Deus. Ninguém pode arrebatar-nos da mão de Deus, a não ser nós mesmos, abandonando a nossa fé, abandonando a Deus, né? E é importante que Jesus disse: se Pai é maior do que todos, ele diz: eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele é o maior do que todos, né? E, no entanto, se fez humilde, né? Hoje também, meus irmãos, comemoramos o Dia das Mães, não é? Evidentemente, é um dia comercial também, não é? Um dia que as preocupações, né? Hoje tem grandes movimentações no shopping, no comércio, né? Está bem, é justo, né? Concretizar com um presente a mãe, não é? Mas devemos refletir mais do que isso, não é? Deus criou o homem, não é? E quis que a maternidade se brotasse do amor do homem e da mulher, né? Por isso a Bíblia diz isso: e Deus os fez homem e mulher, né? E é no seio da mulher que o homem, o ser humano, é gerado, né? Então imagine a natureza da mulher, não é? Toda ela preparada para a geração de um filho, né? Quase que podemos dizer que a mulher é mulher porque é mãe. E ainda que não exerça, né, a maternidade diretamente, a verdadeira mulher sempre é uma mãe, né? E ela será mãe aonde ela for, não é? Ela leva consigo esta maternidade, né? O que nos leva a ver e compreender mais profundamente a figura de Maria, que é mãe de Jesus, não é? Mãe do próprio Deus, né? São Dom Carlos Alberto Navarro escrevia, né, em parceria com outro autor, né? Crendo gerastes quem te criou. É o mistério de Nossa Senhora, né? Ali a maternidade toma toda a sua grande dignidade. Quer dizer, Maria, criatura, acaba gerando o Criador que se faz homem, né? E com isto se faz mãe de todos os homens, como o próprio Cristo, ao pé da cruz, entrega ela a São João e São João a ela. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, né? Veja que coisa impressionante, né? O Filho de Deus ali entregando a própria mãe, né? O único filho, né? Não tinha quem entregar, então é a João. Veja a misericórdia e a pobreza de nosso Senhor, né? Não tem a quem entregar a São João. Ele que é o Senhor de todas as coisas, né? Ele que é o Senhor de tudo, né? Então, vamos confiar hoje também a nossa Mãe Santíssima, as nossas mães, as que estão vivas, as que estão aqui conosco, as que estão ausentes, as que estão distantes, né? Por algum motivo, alguém pode estar longe da mãe, não é? Mas a mãe está sempre perto de seu filho, e também as mães já falecidas, né? Que já passaram desta vida para a presença do bom pastor, não é? Que elas possam receber o prêmio pela sua bondade, pela sua entrega, pela sua maternidade. Que Deus abençoe a todas elas.